Eu creio que a Bíblia é clara ao falar sobre sofrimento e o descreve de maneira gráfica, de Gênesis a Apocalipse. Isso porque na história da redenção, cujo centro é o próprio Senhor Jesus Cristo, o pano de fundo é o pecado e as suas consequências. Não é possível entender bem o conceito da graça de Deus sem entender bem o conceito da quebra, da devastação causada pelo pecado humano. Eu entendo que, à luz da Bíblia, a atual pandemia, bem como todas as outras quebras, sejam elas íntimas e invisíveis, ou sejam elas públicas e conhecidas, elas têm uma fonte que é o pecado. Em Mateus capítulo 24, Jesus alertou aos discípulos que haveria guerras e rumores de guerras, nações se levantariam contra outras nações, haveria terremotos e fome por boa parte do mundo. E ele foi além. Ele disse que na sua própria igreja haveria perseguição, que o amor se esfriaria de quase todos e que haveria falsos mestres que enganariam a muitos. Isso na própria igreja do Senhor Jesus. Ele falava sobre o ápice dos acontecimentos que permeiam toda a história da humanidade, que culminaria com o seu retorno, culminaria com a volta do Senhor Jesus. Eu penso que nesse momento de crise, especialmente agora tendo em mente a atual pandemia, há pelo menos 4 atitudes que nós devemos ter como igreja do Senhor Jesus. E a primeira dessas 4 atitudes é justamente confiar no Senhor. O Salmo 25 inicia, logo no versículo 2, com uma afirmação de fé que a nossa confiança está no Senhor, e ele termina com um pedido, logo no verso 22, que ele nos livre, que Deus nos livre de toda tribulação. Portanto, confie no Senhor. É a confiança no Senhor que nos faz caminhar segundo a sua vontade. A segunda atitude é manter o coração ensinável. O que Deus, em meio à crise na qual eu me encontro, deseja me ensinar? Essa é a pergunta. No Salmo 86, o salmista diz que ele era aflito e necessitado, estava em crise. E ele pede, ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Momentos de crise são ricas oportunidades de crescimento para você e para mim. O que devemos aprender nesses dias? A terceira atitude é promover a comunhão. Em meio a diferentes tipos de isolamento durante essa pandemia, é preciso relembrar que igrejas, elas não são definidas pelos templos e endereços, mas pela comunhão e pela adoração. Em Atos 2, nós lemos que a igreja estava junta, reunida, mas em Atos 4, 32, nós lemos que da multidão dos que creram era um só coração e alma, ou seja, era uma comunhão além do espaço físico, da proximidade geográfica. Devemos ligar para as pessoas, enviar mensagens, participar de grupos virtuais, ter momentos como esse encontro virtual e cultos online, além de aproveitar bastante o tempo com a própria família e os amigos mais chegados para promover a comunhão. E a quarta atitude que eu gostaria de aqui expressar é cumprir a missão. A Igreja de Cristo não pode pausar em meio ao dia mau. Em momentos de incerteza, Deus levanta uma igreja convicta e em dias de sofrimento, Deus fortalece a sua igreja para a missão. É momento de partilhar a fé, de encorajar o abatido, desenvolver meios criativos para que as nações conheçam a Cristo. Não é momento de recuar, eu creio que é momento de avançar. Lance todas as suas sementes, as sementes que Deus colocou em suas mãos. Eu ouvi recentemente de um pastor no Oriente Médio que mais de 100 de pessoas participaram de um encontro virtual que ele promoveu para testemunhar da sua fé no Senhor Jesus. E ele mencionou, jamais havíamos tido tantas pessoas interessadas em ouvir o Evangelho em nossa região. Portanto, lance todas as suas sementes. É momento de cumprir a missão.